Boa noite, minha gente. Aqui quem tá falando é Isaac e Marilyn. Tendo mais uma vez, mais um episódio com o retorno oficial do PodClu, o podcast oficial do EREM Clotilde de Oliveira. Hoje entrevistando o nosso professor de Educação Física. Se apresente, por favor. Olá, bom dia a todos. É um prazer participar mais uma vez aqui do podcast, dessa vez para falar de algo mais próximo da minha realidade e de um evento que vai aí mexer com a escola nos próximos dias. Aqui a gente está mais uma vez com o nosso professor Gemilson e agora vai ser para falar sobre os jogos da interclasse do EREM Clotilde de Oliveira. Vai ocorrer interclasse, né? E a gente queria saber como que vai ser realizado de fato, porque sabe que nem tudo a gente pode fazer do jeito que a gente quer, já que tem algumas limitações. E também ficamos sabendo que vai ter, além da interclasse, né, ao mesmo tempo vai ter a semana cultural do Clotilde de Oliveira, né? Que é a primeira, não é? Que está acontecendo. Como é que é esse processo? Me explica, por favor. Explica pra gente. Muito bom esse espaço, em primeiro lugar, para poder esclarecer para vocês e para todo mundo da escola como é que vai funcionar aqui a nossa primeira semana cultural e jogos internos do Clotilde de Oliveira. Então, a nossa intenção com a primeira semana cultural é envolver todos os alunos da escola. Nem todos os alunos participam ativamente das atividades corporais dos jogos, das modalidades esportivas, das práticas corporais. Então, na intenção de que a escola inteira participe desse processo, surgiu a ideia, não só minha, mas da comissão organizadora desse evento, da gente promover uma semana cultural. A ideia é, além das atividades esportivas, desportivas e práticas corporais, que a gente possa também agregar a esse evento espaços como apresentação de trabalhos, produções de maquetes, apresentações dos talentos que as turmas têm, o desenvolvimento de uma temática ao redor dessa semana, porque não é só a nossa intenção não é que aconteça apenas o jogo esportivo desfocado de um tema, mas localizar esses jogos dentro de uma temática. Todos vocês sabem que esse ano ocorreram lá em Paris, na França, os Jogos Olímpicos. Então a nossa ideia aqui na Semana Cultural era homenagear a França. E aí a ideia foi traçar um caminho pela cultura, da cultura brasileira até a cultura francesa. Então cada turma terá representará uma cidade francesa, com as cores daquela cidade, os trabalhos que têm relação com a cultura francesa, a música que será apresentada terá relação com a cultura francesa, tudo aquilo que vocês vierem a produzir terá relação com essa imersão que a gente vai fazer pela cultura francesa. Isso vai se refletir nos trabalhos, na produção das maquetes, na produção da decoração da sala, e em todas as atividades que a gente vai promover nessa semana cultural, que obviamente estará interligada aí com as avaliações do nosso terceiro bimestre. Eu estava pensando aqui, você disse que essa é a primeira semana cultural, não é? Que está tendo no Clotilde de Oliveira. Eu queria saber o que você sente sendo o primeiro professor a realmente querer fazer isso e quais seriam os desafios que vêm junto. Porque, como sabemos, quando é a primeira edição, não tem um negócio muito concretizado, né? Mesmo que você tenha como base outros eventos de outros lugares, mesmo assim não é o que a gente tem aqui na mesma realidade. A gente queria saber o que você pensa, como que você sente e quais são os desafios de fato. Olha, eu acho que o primeiro desafio que a gente tem aqui na escola é estrutural. Esse é sem dúvida o principal. A gente não tem um espaço de quadra, ginásio, mais qualificado para a realização dos jogos. Por exemplo, eu queria muito fazer basquete, mas a gente não tem uma tabela de basquete. Isso obviamente não tem nada a ver com a gestão da escola, isso tem a ver com
a própria estrutura que algumas escolas do estado não nos dá. Esse suporte em algumas escolas não existe. Mas mesmo assim, eu penso, Isaac, que nós temos uma quadra, sabe? E a gente tem que marcar a posição, não só para a gestão, mas a gente tem que marcar uma posição para a gerência, marcar a posição para o governo do estado, para eles olharem para a gente e dizerem assim, olha lá, eles estão realizando nessa quadra. Se a gente der uma quadra melhor, eles vão realizar melhor. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, enquanto você não tem a melhor estrutura, faça com a que você tem, porque quando você tiver uma melhor, você vai fazer ainda melhor. Então, acho que o principal desafio é estrutural. Acho que o segundo desafio, pensando nessa coisa dos desafios que você propôs, é mobilização dos alunos. Acho que vocês têm uma dificuldade de se auto-organizarem. E isso, obviamente, tem relação também com essa prática, digamos, mais bancária, de vocês só receberem o processo e não terem o protagonismo de resolver as questões. Veja como foi até aqui o processo de organização das camisas, a limpeza da sala, que ainda precisa melhorar. Então, eu acho que esse é o outro desafio, é mobilizar vocês para que vocês se auto-organizem. Não esperem do professor Jameson, da professora Sandra, de Adriana, que é a coordenadora, da própria gestão, do Luciano e de Cacilda, mas que vocês se auto-organizem. Se auto-organizem para limpar as salas, se auto-organizem para mobilizar a turma para comprar camisa, que seja. Então, acho que esse é o segundo ponto. Sobre esse primeiro ano de evento que você cita, Isaac, assim, todo primeiro evento ele é desafiador. Ao mesmo tempo que a gente não tem um parâmetro. Veja que é uma relação dúbia, né? É desafiador, mas a gente não tem nenhum parâmetro. Não aconteceu outro para a gente dizer, vamos comparar com o do ano passado, foi pior. Então, esse será o primeiro, a primeira semana cultural e jogos internos. Sendo o primeiro, ele carrega todas as questões que um primeiro evento tem. Ele vai ter problemas, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim. E é natural que isso aconteça do processo. O que a gente pretende nesse espaço, nesse curto espaço-tempo que a gente tem até lá, é tentar fazer o melhor que a gente pode. E fazer vocês entenderem que vocês têm uma dada estrutura e precisam se mobilizar para que as coisas aconteçam. Assim como vocês se mobilizaram para fazer isso aqui. Claro, tem um professor, uma professora por trás? Tem. Mas vocês se mobilizaram, saíram das suas salas, montaram material e vocês estão fazendo isso aqui agora. Com todos os desafios possíveis de inibição, de às vezes errar uma palavra, mas isso acontece, faz parte. É assim que a gente aprende. A gente não aprende só acertando, não. Pelo contrário, é errando que a gente vai superando os erros e aprendendo. Eu acho que são esses os 3 desafios. E assim, falando sobre isso, qual o seu sentimento de saber que é o seu primeiro ano aqui na escola e o senhor está montando um projeto tão grande como esse? Assim, meu sentimento é de medo, claro, porque é importante vocês saberem que os professores também têm medo de fazer as coisas. Não é porque a gente é professor que a gente não tem medo de fazer ou receio de errar, mas como muitas coisas na vida a gente tem que ir com medo mesmo, porque se a gente não enfrenta, a gente não vive. Então, assim, meu sentimento é de medo inicialmente, mas também de coragem ao mesmo tempo. Eu nunca me neguei a fazer nada. Eu sempre me coloquei à disposição com coragem para fazer tudo que eu me propus fazer. E uma coisa que eu tenho sempre em mente, Isaac, eu nunca faço nada sozinho. Nunca, jamais. Eu deixei um livro aqui na biblioteca. Aí depois colocaram até minha foto aqui na biblioteca, engraçado. Mas se você olhar para aquele livro, não tem só o meu nome lá. O meu nome está naquele livro, mas tem outras 36 pessoas. Então, eu não encaro esse evento, Marilyn, como um evento do professor de educação física, porque eu não consigo fazer ele só. É completamente impossível. Esse é um evento da escola e que eu e outros professores estamos contribuindo para que ele aconteça. E aí eu acho que entra a terceira via, que são vocês. É um evento que é organizado pelos professores, funcionários, gestão e alunos. Então não tem como separar. Eu não quero levar esse louro da fama para mim. Sinceramente, de verdade. Não tenho nenhuma intenção de ficar lá o meu nome.
esses jogos é da escola. Dando certo ou dando errado, esses jogos são da escola, do Herém Clotilde de Oliveira, não são de Gêmeos. Então, esses são os meus sentimentos nesse momento. Você poderia dar um spoilerzinho qual vai ser os jogos que vai ter aqui? Com certeza. A gente foi definindo essas modalidades do que iria acontecer muito na própria cultura de vocês escolar, né? O que é que vocês gostam de jogar, o que é que vocês gostam de brincar, quais são aquelas modalidades que vocês têm mais proximidade, porque não adiantava eu colocar, por exemplo, o handebol se isso não faz parte do dia a dia de vocês. Mas ao contrário, um jogo, quase que um jogo brincadeira, que é o queimado, faz parte da cultura escolar de vocês. Então a gente acabou incluindo o queimado como uma atividade que tem que estar dentro dos jogos, porque isso faz parte do dia a dia. Outra atividade que faz parte do dia a dia de vocês é o fute-mesa. Então a nossa intenção foi, vamos fazer um fute-mesa, porque inclui isso que já está na própria cultura de vocês, né? Porque a gente sabe que vocês têm um dia a dia de prática na modalidade. Há uma tendência muito forte de vocês quererem vôlei. A turma de vocês é uma turma que gosta muito de jogar vôlei, mas as outras turmas não jogam, não tem essa cultura de querer jogar o vôlei. Então a gente segurou um pouquinho o vôlei. Até agora a gente não tem certeza se a gente vai estar ou não, porque as turmas ainda não se definiram em relação a isso. Mas a gente continua com o futebol, que é tradicional, vai acontecer o queimado, vai acontecer o fute-mesa. Além disso, a gente acabou incluindo também nos jogos, novamente, atividades que estavam também na cultura de vocês do dia a dia, como o xadrez, a dama, o dominó, e a ideia que vocês trouxeram para mim, da gente incluir os jogos eletrônicos, que está, obviamente, inserido no contexto completo de vocês. Vocês estão o dia todo com o celular, jogam joguinhos, então a gente vai selecionar um jogo e a partir dessa seleção desse jogo montar ali uma sessão para incluir isso também no jogo, né? Então, de modalidades, Marilyn, são essas as que estão nesse momento fazendo parte dos nossos jogos e eu espero que dê tudo certo. Mas já encaminhando para o final, eu queria que, saindo um pouquinho desse assunto mais Clotilde Oliveira, eu queria que o senhor falasse um pouco da jornada do senhor. Um resumo de como o senhor fez até aqui, se o senhor tem alguma outra atividade além do Clotilde Oliveira, se o senhor trabalha em algum outro lugar, e como que foi sua jornada até aqui, e como o senhor se sente depois de ter conquistado e ter realizado isso tudo. Eita, essa pergunta não estava no roteiro não, né? Mas beleza, vamos lá. Cara, assim, eu trabalho há 12 anos, eu estou há 12 anos no ensino superior, né? Então fazia 12 anos que eu estava afastado da educação básica. Eu chego aqui no ano passado, por conta do último concurso público, porque dentro da universidade eu sou um professor que defende a escola. Eu acho que a escola tem muito a dar ainda para a nossa sociedade. Então, estar afastado da escola há mais de 14 anos, que era o tempo que eu não vinha para a escola, estava só na formação de professores, né, no ensino superior, para mim foi um desafio muito grande. E ainda está sendo, porque eu preciso adaptar muito o meu discurso. Até o ano passado, o meu discurso era muito acadêmico, então eu estava preocupado com a Plataforma Brasil, que é uma plataforma de ciência e pesquisa do CNPq, eu estava preocupado na publicação de artigos científicos, eu tenho, até hoje ainda, né, eu tenho, neste momento, 8 orientandos de TCC, de graduação, 2 de especialização, um projeto de doutorado sendo encaminhado. É muita gente que está ao meu redor, é um grupo de pesquisa que eu ajudo a coordenar faz já 15 anos. Então, tudo isso gera um trabalho que não me deixa parar, né? Eu fico muito tenso, muito preocupado com tudo. E ao mesmo tempo tendo que me dedicar aqui a essa nova realidade. Então, chegar aqui nessa escola, para mim, foi maravilhoso, porque a minha recepção aqui, Isaac, foi fantástica, assim, desde o primeiro momento. Que eu quero destacar de verdade é a humanidade de Cacilda como gestora, de Luciene, de compreender também a minha limitação, de eu não poder estar aqui a semana toda. Então elas foram muito humanas nesse sentido. E eu estou
tenho colegas de trabalho que me dão muito suporte no dia a dia aqui, sabe? De entenderem, de me escutarem, de me ouvirem, de trabalharem junto comigo, de acreditarem em alguns projetos que eu tenho também. Então, estar nesses dois ambientes de trabalho para mim é fundamental. E ter voltado para a escola foi, assim, um divisor de águas para a minha vida, sabe? Eu sabia que era a escola há 15 anos atrás, quando vocês estavam nascendo, que era quando eu estava na escola. Então voltar para a escola para mim foi desafiador porque ela mudou. A escola que eu estive há 15 anos atrás não é essa escola de agora e não é a escola que eu estudei há 30 anos atrás. Então a escola mudou completamente, a lógica da escola mudou, a lógica do ensino mudou. É claro que muita coisa permanece, mas ela está muito diferente. Vocês são muito diferentes, são muito diversos. A gente não tinha tanta diversidade na minha geração. Então, fez um ano agora em julho que eu estou aqui. Então, eu estou muito feliz aqui. Não quero sair daqui tão cedo, quero continuar por aqui e tentar deixar algum tipo de contribuição para essa escola. Acho que é isso. Jameson, Milson, Anderson, não sei, Gerson. São todos os nomes que o senhor recebe justamente por esse I que tem no meio do seu nome que ninguém sabe falar. Mas agradecemos, né, pela sua presença aqui nessa noite, ó. Nessa manhã, tarde ou Nessa manhã, tarde ou noite, não sei que horas estão assistindo isso, mas agradecemos e queremos falar, né, que não só nós dois, nem só quem está no back ou os professores, mas que todos nós vamos ser muito gratos pela sua passagem aqui nessa escola. Não foi o nosso primeiro professor de educação física, mas foi o primeiro que realmente teve um esforço para chegar assim a mais, querer fazer alguma coisa a mais. Então não é qualquer um que tem realmente essa disposição. E de fundo, pelo menos falando de mim, eu agradeço muito, tá? Principalmente eu vim de uma escola particular, mas vendo o senhor aqui, o senhor faz até igual ou até mais, sabe? Isso é muito bom, principalmente para pessoas que estão no ensino público. E o senhor abrindo essas fronteiras, diminuindo, no caso, essa distância, se torna muito bom para todo mundo aqui. E eu espero mesmo que cada ano só vai evoluindo, que pode ser o nosso último ano nessa escola, mas que eu sempre vou guardar esse carinho, tanto por você quanto pelos professores. E agradeço muito a sua participação aqui. Desculpe qualquer coisa, com alguma paciência. Então, Milson, obrigado mais uma vez. Valeu, eu que agradeço pelo convite, agradeço aí a que está por trás, né? Tâmia, Eric, Sandra que capitania esse projeto aí do podcast, Merlin também pela participação. Obrigado. Bom, Jameson, muito obrigado por tudo. Eu agradeço realmente ao senhor e dá para perceber a melhora que o senhor causou aqui nessa escola, porque falando não só de mim, como a maioria das pessoas que conheço aqui, muita da gente era totalmente desanimado, quase não fazia nada, e ver que o senhor vindo para cá trouxe altas experiências pra gente, isso é algo totalmente agradável e obrigado. Eu que agradeço também. Valeu. Obrigado a todo mundo.